É possível mesmo mudar a nossa genética com alimentação e exercício físico? Esse é o tema aqui no nosso episódio, no Pelo Amor de Deusas. Afinal de contas, muita gente fala da genética e muita gente quer mudar o que veio aí, ó, no nosso DNA, né? A gente quer... Vou falar a verdade, eu quero comer, beber, não fazer exercício e ficar sempre magrinha e sarada. Né? Quem Será mesmo possível, Dai? Se apresenta para quem tá chegando aqui. Oi, pessoal. Meu nome é Daiana, eu sou nutricionista funcional e esportiva. E a gente escolheu esse tema porque é algo que muitas pessoas que chegam no consultório, elas gostam de se comparar com algum amigo, alguma pessoa que elas admiram. E às vezes elas querem chegar, né, naquele resultado e muitas vezes isso não é possível por causa da genética dela. Então, o que você nasceu, você vai morrer com ela. Mas o que é importante você saber? A genética, ela não é determinante, né? Então, você pode ter nascido, por exemplo, com um gene que é o FTO, defeituoso, que é o gene da obesidade, né, que mostra ali um metabolismo mais lento, uma dificuldade de emagrecer, uma compulsão alimentar, mas ele não é determinante para você ser obeso. Se você tiver hábitos, né, de alimentação saudáveis e atividade física, né? Só que muita gente, ela quer algo ali para justificar o porquê dela não conseguir, sei lá, emagrecer, né, chegar no objetivo dela. Então, é isso que a gente vai discutir aqui. Na verdade, ela quer algo para justificar sem mudar os hábitos. Exatamente. Porque uma coisa é, mudei os meus hábitos e mesmo assim não estou conseguindo o resultado adequado, né? Então, primeiro passo, acho que é pensar sobre isso, não é? Exatamente. Então, assim, só para introduzir o assunto. Existe aí a nutrigenômica e a nutrigenética. A nutrigenômica, o que é? Ela estuda ali os alimentos, as vitaminas, os minerais, os fitoquímicos, como isso vai influenciar na expressão, né, de doenças, né, da sua genética, que é o que a gente falou no podcast anterior, né, por exemplo, da suplementação na gestação, né, de prevenir aparecimento de doenças. Então, isso é a nutrigenômica. A nutrigenética, o que é? Ela estuda a sua genética, então, o que você recebeu do seu pai e da sua mãe, né, geneticamente. Então, quais alterações você tem e o que a gente pode fazer ali na dieta para minimizar as alterações que você tem genética. Só que, gente, o que é importante, né, a gente saber? Esse exame genético que a gente vê, essas alterações, eles mostram riscos. Não é diagnóstico. É uma possibilidade. É uma possibilidade, entendeu? Não quer dizer que, se você fizer o exame genético, deu um risco aumentado de câncer de mama. Não quer dizer que você vai desenvolver câncer de mama, entendeu? Mas é um olhar, falar, bom, se eu posso desenvolver, o que eu posso fazer para melhorar os meus hábitos e não deixar esse gene ativo, por exemplo? Exatamente. Tá. Então, para isso que serve esse exame genético, que eu acho muito válido. Só que eu sou daquelas nutricionistas práticas, né? Eu adoro, assim, eu odeio complicar as coisas, né? Então, vou dar um exemplo. Eu estudei nutrigenética, nutrigenômica em 2015. E aí, vamos falar do gene de obesidade, né? Que é o que todo mundo gosta de saber. Então, assim, quem tem esse gene de obesidade metaboliza mais lentamente o carboidrato. Então, vê o metabolismo de carboidrato, vê esse gene FTO, né? Se você tem esse gene defeituoso, então se você tem realmente mais dificuldade de emagrecer, né? Mais compulsão alimentar e tudo mais. Tá, legal. Mas o que interessa? Tá, se você tem alteração nesse gene, se você tem esse gene defeituoso, o que você pode fazer, né? Pra minimizar o efeito dele? Alimentação. Então, uma dieta
com restrição calórica, uma menor ingestão de carbo, uma maior ingestão de proteína, de gorduras boas, de fibras, né, para gerar uma saciedade maior, e a atividade física. Aí eu falei, gente, mas... Qual a novidade? Então, mas não é já o que a gente faz no consultório para quem quer emagrecer? Então, assim, por que eu vou submeter um paciente, você precisa fazer um exame genético que você vai pagar 1.000 e tanto? 1.000 e tanto, tem exames muito mais caros. Muito Uma mais vez eu fui ver pra fazer, eu desisti. Porque Sim. eu falei, pra quê que eu quero saber disso? E foi esse meu pensamento mesmo, leigamente. Falei, pra quê que eu vou gastar R$4.000 em um exame que vai me dizer que eu tenho que comer melhor e praticar atividade física? Sim. Independente da alteração que der. Exatamente. Então, assim, eu até queria que tivesse uma nutri que aplica o exame genético e que, sabe, realmente tal paciente não aderir à dieta, depois ela, sabe, algum relato de que realmente fez a diferença. Fez a diferença no tratamento de uma pessoa. Porque eu acho que, assim, gente, as pessoas, elas têm que ter consciência, né? Não é responsabilidade, E responsabilidade. O final vai ser o mesmo, ela sabendo ali da alteração genética que ela tem ou não. Para ela ter uma vida saudável, diminuir risco de desenvolver doenças, né, ter uma melhor composição corporal. O final é sempre o mesmo, gente. É uma alimentação saudável e atividade física. Qual que é a diferença? Entendeu? A diferença, de repente, é só saber. Eu penso, é a expansão da consciência. Mas deixa eu te perguntar, você tá falando isso aqui e você só sabe o gene da obesidade, por exemplo, se você fizer um teste genético. Só assim? Não. Não? Qual outras formas de saber? Porque, por exemplo, existem pessoas que são, né, geneticamente, ela vem com isso, altamente responsivas à dieta e à atividade física. Tem as moderadas e as baixas responsivas. Então, assim... Tô querendo saber qual são. A minoria é altamente responsiva, né? A maioria das pessoas é moderada a baixa. Como que a gente sabe? Com um mês de dieta e atividade física, a gente sabe qual que é o seu perfil. Então, tô moderada pra grave. Que é a maioria. Tem pacientes que, em um mês, ele chegou, assim, com um resultado que eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, olha, filho, você é uma pessoa altamente responsiva. Você tem o perfil de subir, por exemplo, num palco para competir fisiculturismo. Essas pessoas, né, por exemplo, eu sempre vou no congresso da Arnold, lá tem a feira de fisiculturismo, né, Miss Bikini, enfim, Men's Physique. Esse pessoal que sobe no palco para competir são esses altamente responsivos, entendeu? E, gente, isso é óbvio, né? Até no congresso agora da Arnold, né, teve um congresso que falou disso, da genética. Então, assim, eles fizeram um estudo com 66 indivíduos durante 16 semanas de treinamento. Então, o que eles viram? Esses altamente responsivos nessas 16 semanas, eles respondem a uma síntese proteica mais rápida. Então, por exemplo, uma pessoa normal, para ela ter uma síntese proteica, ela demora de 20 a 30 segundos. Essa pessoa altamente responsiva, ela sintetiza muito mais rápido. Ela produz mais células satélites, né, que é responsável pela hipertrofia. Ela tem mais receptores androgênicos em repouso. Então, falando aí de anabolizantes, né? Eu atendo muito paciente que toma. E assim, quando você vê a prescrição, é a mesma dose para todo mundo, né? E aí tem pessoas que respondem totalmente diferente. Uma pessoa toma uma dose, nossa, uma dose baixa, em um mês você vê a pessoa trincada e tal, e a outra toma a mesma dose e não faz nada. Por quê? Tem essas pessoas que têm mais receptores em repouso, então na hora que você dá ali o anabolizante, nossa, ela tem milhares de receptores. Enquanto a baixa responsiva tem 2, 3. Eu consigo aumentar meus receptores? Não, ou você nasce, ou você não só na nasce próxima vida, então. Só na próxima vida, então, entendeu? Então, vou colocar antes de pular aqui pra terra, eu vou fazer esse pedidinho lá pra Deus, entendeu? Então, só assim. É a questão genética. A gente ainda não consegue mudar isso. Então, existem pessoas que elas vão responder
de forma muito mais rápida a uma dieta, a uma atividade física. Você vê ele em um mês, a definição muscular, o ganho de massa muscular. E você vê outras que estão ali há 2 anos e não chegou no que a pessoa chegou em um mês. Eu tenho um amigo que, com certeza, a gente até brinca, né? A gente fala, ô genética boa. Porque ele toma, assim, latas e latas de leite condensado e ele é magro de dar dó. Eu falo, gente, eu tomo uma lata de leite condensado uma vez por ano, que é no meu aniversário, que eu me dou de presente. Só que eu tenho o azar de fazer o aniversário no Natal, que é quando tem um monte de festas, né? Então aí soma, e aí eu passo o resto do ano pra tirar aquele leite condensado que entrou no meu culote. Não dá, entendeu? É genética, assim, amiga. Você tem que se conformar, ou você nasce com ela ou não. E assim, às vezes isso é muito frustrante para uma pessoa. Teve uma vez um paciente, porque assim, uma das avaliações físicas que a gente faz é o somatotipo, que consegue ver, né, mais ou menos como que é essa sua genética. Por quê? O ganho de massa muscular, ele é limitante, né? Você não ganha massa muscular infinito. Então, o que limita é a sua estrutura óssea, né? Então, quanto maior a sua estrutura óssea, mais você consegue ganhar massa muscular. Quanto menor, menos você consegue... Faz sentido, porque quanto mais faz o movimento da alavanca para aumento de fibras Exatamente. Né? Então, teve um paciente que eu atendi uma vez, ele tinha o quê? Acho que 16, 17 anos. Ele falou assim, meu primo é fisiculturista e tal. E ele me passou um hipercalórico para eu tomar, para eu ganhar massa. Eu queria ficar igual ele. Na hora que ele chegou lá, pensa assim, A bola que ele tava. Não, a tripa. Seu Madruga. Jura? Aí eu falei, nossa... vamos fazer, né, a avaliação física. Fiz o somatotipo dele e tal. E aí eu falei, olha, vou te falar uma coisa. Você nunca vai chegar no corpo do seu primo. Porque você não tem estrutura para isso. Então, assim, o máximo, é como se, assim, ele fosse uma lagartixa, o primo dele um jacaré. Então, assim, o máximo que você vai ficar é, assim, uma lagartixa fortinha, Se ele estiver ouvindo esse episódio, ele vai ficar meio deprê. Vai. Assim, o máximo que você vai ficar é uma lagartixa fortinha. Você pode até tomar anabolizante, você vai ficar uma lagartixa fortinha, mas você nunca vai ser jacaré, entendeu? Aí ele fez uma cara, assim. Falei, olha, você pode tentar. Eu tenho amigos que tem esse somatotipo, né, que tem dificuldade de ganhar massa magra. Ele tomou anabolizante e, assim, ficou fortinho, né? Não ficou monstruoso. Não, parou de tomar, perdeu, assim, em um mês, tudo que ele tinha ganhado. Meu Deus. Ou seja, gente, o resumo é, nasceu lagartixa, morre lagartixa, exatamente. Nasceu jacaré, morre jacaré. E aí você se vira aí com seus pais que mandaram genes pra você. É isso, entendeu? Então, assim, a pessoa ela tem que se conformar. Se conformar e, assim, fazer algo. Porque eu acho que muitas vezes esse exame genético, para algumas pessoas, é pior. Eu já atendi pacientes que, assim, o marido tem tal problema genético que a filha poderia nascer também com essa doença genética. A gestação inteira dela, ela teve ansiedade, depressão, ela ficou ansiosa e com medo da filha. Você já pensou se ela faz um exame genético e ela vê lá que ela tem predisposição a desenvolver o câncer tal? Como que a mulher vai viver? Ela não vive. Não vive. Você entendeu? E entra aí outras questões que a gente já trouxe em alguns episódios. Não falamos tão especificamente, mas a questão do... Tudo que a gente fala acontece, né? Então, se a gente for pensar na física quântica e muitas leis aí que regem o universo que eu acredito, né? Então, quando você... determina uma coisa, aquilo pode acontecer. Não tem aquela coisa assim, pensei na minha amiga, ela me ligou? Sim. Né? Então, se eu vejo lá no exame que um dia eu vou ter câncer de mama, e eu acredito nisso, eu vou ter o câncer de mama. Exatamente. Né? E eu acho que é muito, muito rico a gente falar sobre isso, porque, na verdade, a genética, ela tá aí, né? A gente traz coisas boas e coisas não tão boas. E a ideia é
eu acho que a mensagem é sempre a mesma, é que eu possa me cuidar da melhor forma possível, o que está ao meu alcance para fazer hoje. Então, a Cláudia de 38 hoje, tudo que eu faço hoje vai refletir na Cláudia de 50, de 60, de 70. Exatamente. Independente da minha genética. Sim. Né? E pensando nisso, por exemplo, eu não tenho um exame genético e nem quero fazer ele, né? Porque eu não quero saber as doenças predispostas, porque não vai ser muito diferente do que eu faço. Sim. Né? Da minha alimentação, da minha atividade física, vai mudar talvez muito pouco para não ter tanta certeza assim de um futuro tão melhor, né? Sim. Então, mas a minha avó, ela teve Alzheimer, né? Então a gente sabe que o Alzheimer é uma doença genética. Então, eu tenho uma possibilidade de adquirir isso. Sim. Então, o que eu posso fazer hoje? Então, pensando em não ter o mesmo fim que a minha avó, eu posso cuidar da minha alimentação, eu posso fazer atividade física, eu treino atividades com meu cérebro atividades novas, então eu tô sempre aprendendo algo novo, né? Principalmente terapias manuais, coisas com a mão, e desenvolver outras áreas do meu cérebro. E a gente sabe muito hoje o açúcar, né, como um fator também de predisposição do Alzheimer. Então, reduzir a ingesta, que faz parte de uma alimentação saudável. Resumindo, né? Resumindo, a gente chega sempre na mesma conclusão. Na mesma conclusão, independente. Sim, e eu li um livro que chama Ative Seu Cérebro. Esse era o livro, né? E lá eu lembro exatamente da página, assim, que eu tinha até grifado, eu não vou saber falar as porcentagens reais, mas era assim, que a genética, ela é responsável por, não lembro se era 2 ou 5% do resultado. E que o hábito é responsável pelo restante. Então, de 95% a 98%. Então, os meus hábitos determinam muito mais o meu resultado final do que a minha genética. Com certeza. Com certeza. Né? Então, você fala, eu tenho 95%, 98% de responsabilidade sobre o que está acontecendo comigo. Sim. E aí, fica muito mais cômodo eu falar que a minha genética de obesidade é muito forte e eu não consigo controlar isso. Né? Comendo o que eu ofereço aqui no podcast, como bolo de cenoura. Um salgadinho de salsicha, super saudável. Bem saudável. Gente, foi o que eu consegui comprar hoje de manhã, tá? Não tinha. E aí eu como a banana e ofereço para minhas convidadas o açúcar. Embutidos. Então. Não, tô brincando, mas eu acho que é bem isso mesmo. Acho que a gente começar a pensar e parar de culpar a genética. E ter um pouco mais de autorresponsabilidade sobre as nossas ações e escolhas, né? Exatamente. E assim, eu falo porque lá em casa, gente, a minha irmã, mesmo pai, mesma mãe, mas ela nasceu com a genética filha da mãe. Jura? Ela come, ela não faz nada de atividade física. Ela come doce todos os dias, toma Coca-Cola 3, 4 vezes na semana. E ela não engorda. E não faz nada. Eu, assim, agora eu não tô treinando tanto, mas assim, sei lá, ano passado eu treinava, tipo, crossfit, calistenia, fazia personal, terminava o treino, fazia musculação, ficava 3 horas sofrida. Aí eu gosto de uma cervejinha tomar, já, falar, nossa, olha, a única coisa que eu gosto, não gosto de doce, não gosto de refrigerante, não gosto, a única coisa que eu gosto, eu não gosto, porque eu tomo um pouquinho, você já fica inchada, aí você já não vê rendimento, sabe? É um monte de impacto negativo. Eu falo, gente, olha como que é. Ai, gente, mas assim, produtores de cerveja, pensem sobre isso, ajudem a gente. Eu já me conformei. E eu tenho, assim, muita amiga que gosta de cerveja, né? E fala assim, Daiana, no dia que você inventar uma dieta que eu posso beber e não engordar, eu falo, filha, eu vou ser a primeira. Né? Mas não existe ainda. Porque, gente, isso é genética. Tem pessoas que eu conheço que, assim, não come no dia praticamente nada. Mas gosta de todo dia tomar uma cervejinha e tal. E, assim, com obesidade. E eu falo... E ela já falou pra mim, não, Daiana,
quero ir e tal, mas eu não quero cortar minha cerveja. Então, filha, não precisa ir, porque... Nem vai, nem vai. Eu falei, então não precisa ir, não precisa nem gastar dinheiro, porque eu não faço milagre, entendeu? Se você come pouco, bebe todos os dias e tá com obesidade... o que você vai fazer? Eu não tenho o que eu fazer, entendeu? Eu não faço milagre, eu não mudo genética. Se eu soubesse, eu ia ser a primeira a mudar, entendeu? E a milionária. Ia virar milionária, exatamente. Uma dieta da cerveja. Ia ser ótimo. Não, eu ia ficar milionária, porque em Goiás o pessoal, né, bebe cerveja a rodo fim de semana. Aqui em Ribeirão também, né? Calor, imagina né? A gente gravando aqui tomando uma cervejinha. Nossa, ia ser bom, já sexta-feira, né? Sextou aqui pra gente, tá? Não sei que dia da semana você tá, às vezes você vai estar ouvindo isso numa segunda e vai ficar meio chateado que nós estamos aqui na sexta. Né? Mas assim, gente, a genética... Você tem que se conformar e fazer a sua parte, entendeu? Então, eu sei que eu nunca posso ficar parada sem fazer atividade física e desleixar da alimentação, senão eu não passo nem na porta ali. E a minha irmã, ela não faz nada. Então, eu vou ficar, ai meu Deus, porque eu não nasci, porque ela é assim, porque... Não, tem que fazer a sua parte. Tem que fazer a sua parte e o seu melhor. Eu não preciso gastar 1.000 e tantos reais pra fazer um exame genético pra saber que... Eu tenho esse gene defeituoso aí, se não os dois, entendeu? Não basta um, tem mais um. Um da mãe e um do pai, pra ser bem... Sim, mas é o que você falou, a questão das pessoas que têm uma boa genética na questão da obesidade, né? Então, às vezes, ela tem um gene que não engorda tanto, e ela não pratica atividade física, come açúcar e tem uma vida mais desleixada. Não é porque ela não tem esse gene da obesidade que ela não pode ter outros ruins, que esse tipo de conduta e de hábito de vida pode levar ela a algumas situações mais desagradáveis que a obesidade. Com certeza. Por exemplo, diabetes, hipertensão, doença cardiovascular, enfim, Alzheimer, né? O hábito alimentar, às vezes a pessoa ela é magra, mas na hora que você vai ver a saúde dela é péssima. Que é o caso da minha irmã. Quando eu fiz o exame nela, eu falei, filha, você tá quase diabética. Aí ela ficou desesperada. Eu falei, olha, não é porque você é magra, né, que não tem que fazer uma atividade física. Aí ela levou um susto, assim, mudou um pouco, né, os hábitos dela. É importante falar isso, porque às vezes fala, eu tenho uma genética boa pra isso, então queria ter nascido com uma genética melhor. Mas às vezes aquela pessoa que tem o gene aí da obesidade, às vezes ela é muito mais saudável, porque ela se cuida mais do que aquela outra pessoa que não tem, que toma lata de leite condensado, igual eu falei, e que me mata de inveja, mas enfim... Né? E é isso, eu acho que a gente precisa mesmo pensar sobre isso e parar de querer mudar a genética, porque mudar a genética é você mudar a estrutura do DNA. Não muda, gente, isso não muda. O que a gente consegue fazer, na verdade, o que eu acredito e pelo que eu entendi, é adormecer aqueles possíveis, como a gente pode dizer? Não é sinais, possíveis sintomas que eles possam vir a apresentar, né? Então, assim, eu penso assim, não alimentar aquilo que não é tão bom. Exatamente. Né? É assim, eu atendo, né, como eu sou da área esportiva, então atendo muita gente querendo emagrecer, ganhar massa muscular e tal. Quando o paciente me vem, Nutri, o que você acha de eu tomar anabolizante? Nossa, eu quero matar ele. Eu quero matar. Eu falo, você tem certeza que quer que eu te responda? Aí a pessoa já manda risada. Eu já vou mandar um textão, mando um vídeo falando de tudo que o anabolizante pode fazer. Porque é aquela questão, você pode fazer acompanhamento com o melhor médico do mundo, que ele não pode te garantir que você vai tomar e você não vai ter nenhuma doença por causa do uso. Pode ser uma vez na vida um ciclo, pode ser uma dose baixa, ele não pode te garantir, porque isso é genético. Né? Eu falo porque tem casos que eu conheço, né, de gente que toma a rodo, né, e uma pessoa que faz acompanhamento médico, tudo certinho e tal, faz todos os exames e teve câncer. Uma pessoa jovem teve câncer, teve metástase. Então, assim, como que você garante? Você quer correr esse risco por causa de um físico bom que depois,
né, que você parar de tomar, o negócio vai virar um bagulhão. E que vai ser, inclusive, tema aí do nosso próximo, de um outro episódio que vai entrar, que é a busca do corpo ideal, né? A gente busca tanto o corpo ideal, mas eu sempre penso assim, quando eu falo, preciso melhorar, mas eu preciso melhorar, eu quero o corpo de quem? Sim. O corpo que eu busco, eu não conheço uma pessoa que tem esse corpo. Assim, não tô falando, gente, do que a gente vê na televisão, nos Instagrams, com Photoshop e tudo mais. Mas existe uma pessoa com aquele shape real que eu conheça, ao vivo, alguém do meu convívio que tem aquele corpo? Não. Então. São pessoas normais, cada um com seu biotipo, com seu corpo, da sua forma e bonita daquele jeito. Sim, exatamente. Né? Então, eu acho que a busca aí também, né, pelo talvez inatingível. Né? Que é o que às vezes impacta assim na saúde da pessoa de uma forma que é devastadora. Sim. E muitas vezes é esse conhecimento, não é conhecimento, é essa busca mesmo. Vou tomar anabolizante porque eu tô pensando no hoje. Sim. Hoje eu quero, eu vou ao final do ano viajar e hoje eu quero fazer isso para que eu possa estar bem, mais seca, mais torneada, enfim. Mas qual o preço disso pro meu futuro? Exatamente, porque se a pessoa ela já não tem a genética que ajuda e ela faz o uso, aí ela, né, quando ela faz uso, ela não pode beber, ela tem que treinar direito, ela tem que comer bem, ela vai ter o resultado, né, óbvio. Uhum. Então, tomando anabolizante, ela vai ter um resultado muito mais rápido. Uhum. Só que qual que é o problema? Preço? Quando a pessoa para de tomar, se ela não tem a genética boa e ela depois, vou voltar a beber e comer errado que são e tudo mais. aqueles fortinhos gordinhos. Nossa. Que a gente vê, né? Que é bem bombado. Que aí você vê que você não sabe se ele é bombado ou se ele é gordinho. Sim. Não. Aí depois ele volta. Gente, com alteração em tudo que você imaginar. Tireoide, diabetes, colesterol, marcador de doença cardiovascular. Tudo dá alterado. E assim, 10 vezes mais gordo do que ele tava quando ele começou. Uhum. E depois pra esse indivíduo chegar no que ele tava antes de tomar. Gente, é um sacrifício difícil. Que aí a pessoa fala assim, nossa, eu tô fazendo, eu não consigo mais voltar no que eu era. Bem feito. Trouxa. Quem mandou você tomar? Eu te avisei, entendeu? E pensando ainda na saúde da mulher, eu imagino o quanto isso pode ter repercussões na vida reprodutiva dela. Exatamente. Né? Porque a gente sabe que tem mulheres que engravidam muito facilmente, outras nem tanto. Então, o quanto essa alteração hormonal provocada pode influenciar na fertilidade dessa mulher. Tem mulheres que ficam inférteis, homens que ficam inférteis. Então, assim, a que preço, né? Uhum. Por um verão ali pra você ficar com o corpo bonitinho e depois. Sim, eu acho que vale muito a pena a gente falar isso, né? Então, independente, gente, da genética, independente, né, da sua busca, né, seja pelo corpo perfeito, enfim, cada um tem as suas razões e os seus objetivos, eu acho que vale o chamado para autorresponsabilidade, o cuidado nosso diário e constância. Constância. Né? Eu acho assim, são todos os dias eu tentar fazer o melhor que eu posso, e vai ter dia que eu vou conseguir, vai ter dia que não, só que quando a gente coloca isso na balança, a maior parte dos dias, o que foi? Né? Eu mais me cuidei ou eu menos me cuidei? Né? Eu acho que isso é o essencial muito mais do que a genética em si. Exatamente, assim, eu falo porque tem pacientes que eu atendo que eu falo, putz, coitada, essa daí tem a genética ruim, né? Uhum. Mas a pessoa também, ela não quer mudar os hábitos de vida dela. Uhum. E aí, eu falo, gente, imagina uma pessoa dessas vai, faz o exame genético, tal, tem alteração. Ai, tá vendo, eu não tenho. Não, filhinha, você tem que mudar o que você tá fazendo, não adianta, você pode tomar o que for, que não vai mudar. E essa questão também do exame genético, ele pode ser muito desmotivador. Do tipo, já não faço nada, aí viu, nem adianta fazer nada porque a minha genética já mostrou que não vai melhorar. Sim, entendeu? Exatamente. Por isso que eu falo,
eu acho que, assim, o exame genético, ele tem um lado bom dependendo da pessoa que você for aplicar. Porque dependendo, ela vai usar aquilo ali como muleta. Pra justificar a historinha que ela precisa contar pra ela continuar fazendo o que ela sempre fazia. Não, gente, mas é porque eu realmente tenho a genética que eu vi, que eu não emagreço, que eu tenho isso, que eu tenho aquilo. Então nem vou na academia, pra que eu vou? Porque minha genética tá ruim. Só que a genética é responsável pela pequena porcentagem. Exatamente. Né? Teve uma paciente que eu atendi e ela, assim, ela não era nutricionista, mas ela gostava muito dessa área, tanto que ela abriu uma loja de produtos naturais lá na minha cidade e tudo mais. E aí ela pesquisava muito, né? E ela tinha pesquisado sobre esse exame genético. E ela falou assim, eu não me dou bem com carboidrato me engorda, isso, aquilo, tal. Passei a dieta pra ela. Aí ela voltou, em 1 mês ela teve um resultado que eu falei assim, filha, você é uma metabolizadora boa de carboidrato. Não é que nem você pensa que o carboidrato te engorda. Aí passou um tempo, ela voltou, ela falou, Daiana, eu fiz aquele exame genético. Realmente, eu sou uma boa metabolizadora de carboidrato. Eu falei, e você precisou gastar 2.000 conto num exame pra você saber o que eu tinha te falado? Que eu vi com 1 mês? Entendeu? Então, assim, pra mim, tem pessoas que querem saber isso e aquilo. Legal, você tem condição de pagar, ótimo. Mas você consegue saber da mesma forma, fazendo um acompanhamento, entendeu? Você não precisa ter uma bola de cristal. E a conclusão vai ser sempre a mesma. Por isso que muitas vezes frustra a pessoa. Porque ela quer assim, nossa, eu vou saber o que eu tenho, e aí vai ter uma fórmula mágica que eu vou tomar que vai inibir isso, que vai inibir aquilo, que... Não, gente, não mulheres, tem. a fórmula mágica é se cuidar. Boa alimentação e atividade física, pensando só não na genética, mas na sua qualidade de vida como um todo. Exatamente. Né? Então, não tem saída, gente. Não. Então, assim... É se conformar. Se conformar e se cuidar. E se cuidar. Eu acho que é bem isso. Dai, muito obrigada. Eu acho que era isso mesmo que a gente veio trazer, né? Eu acho que foi um bate-papo muito interessante, uma reflexão muito importante para que a gente pare de uma vez por todas de culpar a genética e tome consciência da nossa autorresponsabilidade, de tudo que a gente precisa realmente assumir como nosso para que a gente tenha uma vida melhor. Claudinha, muito obrigada pelo convite. E o que a gente, né, queria deixar aqui, né, de recado para vocês é isso, independente da sua genética, o que importa é o que você faz hoje. É isso que vai determinar. Então, não tem desculpa, gente. É a alimentação e a atividade física. Pronto, às vezes eu acho que você ficou triste com esse final. Né? Acho que não era às vezes o que você queria ouvir, mas não tem escolha. É a verdade. Um beijo, Dai, obrigada. Beijo, viu? Claudinha, obrigada.